Olá, esse é mais um vídeo de dica de livro do Ministério A Verdade que Liberta. Bom, a nossa dica de hoje é este livro aqui, deem uma olhada. Pura picaretagem. Como livros de esoterismo e autoajuda distorcem a ciência para te enganar. Saiba como não cair em armadilhas. É desses dois senhores, Daniel Bezerra e Carlos Orsi, da editora Leia. Bom, por que esse livro é importante para nós? Esse livro é importante para nós porque a cada dia que se passa, muitos líderes cristãos têm tomado esses termos, têm aderido a essa escola, a esse jeito de pensar quântico, para tentar explicar coisas do cristianismo, ou para tentar adequar o cristianismo a uma espécie de cientificismo. Bom, o grande problema é que esses líderes cristãos têm tomado os conceitos que são difundidos, por essas coisas quânticas, sem uma análise mais séria, sem uma análise mais profunda do que se trata. Bom, isso tem invadido a igreja. Muitos líderes no Brasil, muitos pastores, padres, têm aderido, têm recebido esse tipo de influência. Bom, o grande problema é que ao pegar uma sentença compactada ali, e você não fazer uma análise do que tem por trás daquilo tudo, pode trazer sérios problemas, e isso tem acontecido. Um senhor chamado David Hunt, ele chama essa questão quântica entrando na igreja, como a sedução do cristianismo. Inclusive, tem um livro que se chama A Sedução do Cristianismo. O que tem por trás disso? Desse termo quântico? Não é apenas uma ciência, mas o extrapolar que o esoterismo e que os livros de autoajuda e os preletores de autoajuda têm colocado, quando eles extrapolam os conceitos da física quântica, eles estão trazendo, para poder validar esse extrapolar dos conceitos, eles trazem consigo aspectos espirituais, religiosidades. Então, grandes defensores dessa associação entre a física quântica e espiritualidade são Deepak Chopra, Fritjof Capra, Goswami, o Goswami. Bom, todas essas pessoas estão envolvidas em coisas, mais uma vez, globalistas, coisas da nova era, para uma mudança de mente, uma mudança completa do jeito dos cristãos pensarem. Bom, vamos ao livro então. Vamos começar aqui do sumário, vamos ver direitinho aqui mais ou menos o que eles falam nesse livro. Vamos lá. Então, o capítulo 1 é uma breve história da física. Ele vai voltar lá nas aulas que você teve no 2º grau e relembrar algumas coisas. Capítulo 2. A luz da onda ao quantum. Capítulo 3. Certezas no mundo incerto. Capítulo 4. A inconsciência quântica. Capítulo 5. Mundo estranho. É nesse capítulo 5 aqui que nós vamos tirar a partezinha que nós vamos falar desse livro hoje. Bom, as subdivisões do capítulo 5 são a experiência da fenda dupla, o paradoxo EPR e o teorema de Bell, consequências do teorema de Bell, filosofia, ciência e mistificação. O capítulo 6 é um guia de defesa pessoal contra os picaretas quânticos. E o capítulo 6 vai se dividir em
Ele vai ter, após o capítulo 6, uma discreta conclusão e referências bibliográficas. Bom, vamos lá. O que essa física quântica, o que essa física quântica tem levado para dentro da igreja? Eu vou colocar aqui algumas coisas. Só um minutinho, deixa eu só encontrar aqui. Bom, olha, algumas coisas, né? A mecânica quântica diz que seu corpo e sua mente são feitos de ondas. O produto quântico X é útil para harmonizar essas ondas. Bom, o produto quântico pode ser qualquer coisa, um relógio, um anel, um mantra, alguma coisa. Olha, a mecânica quântica diz que tudo que existe são probabilidades, o que significa que nada é impossível. Bom, gente, nada disso, nada dessas coisas tem a ver especificamente com a física quântica ou com a mecânica quântica. Vamos entender isso melhor. Vamos lá, vou abrir aqui na página 115 para a gente falar sobre esse ponto da experiência da dupla fenda. Vamos lá. Eu vou ler aqui a partir da página 115 para que a gente tenha uma noção do que está acontecendo aqui. Um dos aspectos mais estranhos da mecânica quântica, provavelmente o mais estranho, é o fato de que somos perfeitamente capazes de calcular o resultado de experimentos, prevendo a ocorrência de eventos que realmente se confirmam, mas até hoje não sabemos ao certo como interpretar filosoficamente a coisa toda. Por exemplo, é muito simples prever o resultado de uma experiência de difração, na qual um feixe de elétrons passa por dois furos e forma um padrão de interferência no antiparo. Mas é muito difícil dizer o que acontece exatamente com cada elétron à medida que a figura de interferência vai se desenhando. A maioria dos físicos simplesmente desistiu de tentar interpretar a mecânica quântica, contentando-se, em vez disso, em descrever os resultados obtidos. Outros ainda acreditam que a mecânica quântica oferece um panorama incompleto e se dedicam a encontrar um esquema que consiga descrever corretamente o que acontece com o mundo microscópico, ao mesmo tempo que preveja de maneira consistente tudo o que já encontramos todos os dias no laboratório. Esses cientistas acreditam que, tal como Ptolomeu e seus epiciclos planetários, que vimos no capítulo 1, estamos presos a um paradigma que nos dá as respostas certas, mas que fornece uma visão de mundo totalmente errada. Bom, então vamos entender um pouquinho do que é essa física quântica e vamos entender um pouquinho do que o extrapolamento que esses livros, esses esotéricos e livros de autoajuda fazem. Vamos lá. Não é uma coisa muito simples, não é muito comum. E por isso mesmo, eu quero, ou nós queremos, né, que os irmãos tenham pelo menos uma iniciação disso aqui, dessa questão quântica. Por quê? Essa questão quântica tem invadido todas as áreas: educação, religiosidade, vida financeira. Tem invadido esse modismo, né, quântico, tem invadido a saúde, todas as áreas isso tem acontecido. E se você não tiver o mínimo de conhecimento, o mínimo, pelo menos para pensar um pouco, quando vir alguma coisa desse tipo para você,
você vai simplesmente aceitar aquela sentença pronta. Sei lá, o médico vai te dizer, olha, você tem que ter pensamentos bons para que a sua doença se acabe. Ou você precisa de equalizar o seu chakra ou o seu ki para que você se torne uma pessoa melhor. Você tem que se equalizar com o universo. Bom, todo esse tipo de coisa traz dentro de si uma religião, um aspecto espiritual, uma religiosidade que ela é anticristã. Isso é muito sério. Então vamos tentar entender aqui um pouquinho para que os irmãos tenham mais ou menos a clareza mínima do que está acontecendo e de como é a física quântica e como é o extrapolamento que é feito por essas pessoas. Vamos lá. Bom, aqui eu quero descrever, no livro, o livro vai descrever, eu vou descrevendo para vocês, a experiência da dupla fenda, ou da fenda dupla, né? Eu quero ler aqui um pouquinho, olha. Ele vai descrever o experimento, como funciona, mais ou menos. Imagine que temos um canhão de elétrons, parecido com o que existe nas antigas TV de tubo. Lembra que é uma TV assim, que tem um negócio lá atrás, que manda a imagem para aquela tela, para aquele tubo da frente lá. Então imaginemos isso. Nesse antiparo, colocamos algum detector que registra o impacto dos elétrons. Então, o canhão atira o elétron e o elétron bate naquela, como se fosse a tela da TV. Pelo lado de dentro, ele vai bater lá. Vamos lá. Talvez um fundo fluorescente que emita um pontinho brilhante, de maneira que saibamos onde cada partícula bateu. Então, lá no antiparo. E entre o canhão de elétrons e o antiparo, colocamos uma tela opaca com duas pequenas fendas, cujo tamanho seja comparável ao comprimento da onda dos elétrons. Bom, aqui tem um desenhozinho, e eu quero mostrar como isso está colocado aqui, como foi feita essa experiência, como ela é feita, né? Então, dê uma olhada, por favor. Bom, aqui, olha só. Aqui, esse negócio é o canhão de elétrons. Esse negocinho aqui é a fenda. O negócio que eles colocaram e deixou uma fenda para poder chegar na tela da TV, ou no antiparo, que é isso aqui. Então eles lançam, né, os elétrons e tem esse formato aqui, né? E aí, vai lançando mais elétrons e vai ficando cada vez mais preenchido. Bom, até aqui então. Então, com uma fenda só, acontece isso aqui quando lançam os elétrons. Aqui tem outro desenho, onde eles fazem a mesma coisa. Olha. Tá vendo? Só que agora eles mudaram o lado da fenda. Né? Percebe? Aí, abrindo uma segunda fenda, enquanto a primeira é fechada, o mesmo padrão se repete atrás da nova passagem. Legal. Aqui embaixo, eles abriram duas fendas. Quando eles abrem duas fendas, o que acontece? Olha lá. Ao invés de aparecerem os elétrons em dois lugares, começam a aparecer em três. Olha lá. Com as duas fendas abertas, vemos a formação de um padrão
de interferência que é diferente da simples soma das duas condições anteriores. Bom, então o que eles deduziram a partir disso aqui? Que os elétrons, né, os fótons e tudo mais, assim, é um pouco complexo, tem que ter o livro, né, é uma dica de livro, tente conseguir esse livro. Bom, voltando lá. Então eles partiram do princípio que não é apenas uma partícula que vai e bate lá no antiparo e fica a marquinha lá. Eles começam a ter, eles observam que ao invés de apenas ser uma partícula, uma bolinha, né, que vai lá e bate naquele lugar, ele funciona como, acontece uma difração. O que é isso? É como se fosse uma questão sonora, né? Quando a gente fala, por que a nossa voz atravessa, sei lá, as gretinhas das portas e chega do outro lado? Porque acontece um movimento chamado difração. Então eles começam, eles pensam assim: deve haver difração, deve ser que um desses elétrons encosta nos outros e começam a fazer esse movimento. Bom, mas eles não sabiam. Então eles vão e pensam assim: vamos tentar agora colocar um medidor. Vamos colocar alguma coisa que meça para poder saber se o elétron está passando na fenda da direita ou na fenda da esquerda. Bom, eles pegam esse medidor e colocam nas fendas. Gente, olha, então aqui tem um bocado de contas. Então, saiba, é uma dica de livro, isso é bem simples mesmo, olha aí. Enfim, P1, P2, ele vai estruturando como a física pede, né, as contas e tal. Bom, mas em resumo, para nós aqui, muito rapidinho, claro. Olha só, aqui tem um outro desenho que mostra quando eles colocam esses detectores, quando eles colocam os detectores de elétron para saber se está passando na direita ou na esquerda, olha o que acontece. Deem uma olhada aqui. Olha lá. Com a presença de detectores que determinam qual fenda cada elétron teria passado, o padrão de interferência, como visto na figura 8, é destruído. Olha lá. Lembra que a cada fresta dessa, a cada fenda passava, o elétron passava e aparecia de um lado ou do outro. E depois em 3 colunas. Agora, quando coloca o que o esoterismo vai chamar de observador, ou o detector de elétron ali, a estrutura toda se bagunça. Completamente, olha lá. Bom, então, é um livro bem legal. Exige um pouco de estudo, vai ter que tentar relembrar um pouco da física lá, do colégio e tal. Então, exige responsabilidade por parte de quem está falando sobre essas coisas de física quântica, assumindo esse quanticismo, né, para a vida, para saber o que é modismo quântico, o que é física quântica de verdade e o que vai simplesmente passar. Vamos lá, então. Quais as implicações esotéricas disso? Algumas, é claro, né, que são infinitas. Nesse desenho aqui, olha só. Isso acontece num nível subatômico, abaixo do átomo, né? Vamos colocar assim. E isso aqui abriu uma legalidade para
uma interpretação de muitos mundos. Então, por que isso acontece? Acontece porque os átomos, eles se articulam em outras realidades, em outros mundos. Então, isso não é correto dizer. Bom, quando ao extrapolar disso aqui, o que acontece? Dizem que eu sou Acácio, e tem um outro Acácio aqui próximo, e tem um outro Acácio, de forma que são vários universos paralelos. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que me adequar, eu preciso me unificar com esses outros Acácios dos outros universos para que eu possa ser feliz. Para que eu possa ter saúde. Vamos lá, outro ponto importante. Vamos aqui neste ponto. Tá vendo aí? Esse é o momento em que se coloca o detector de elétrons e os elétrons que passam, eles agora sabem que lado que eles passaram, mas desestruturou toda a estrutura que era anterior, da figura 8. Lembram lá que foi colocado? Bom, o que acontece aqui? Quando se extrapola isso aqui, o que tem? Agora, um observador colapsa a função de onda. Colapso é o quê? Quando se mede a onda lá, né? Quando se mede voltando um pouquinho. Quando algum observador, esoterismo quântico vai dizer que o observador consciente colapsa a onda e faz com que a realidade seja transformada. Exemplo, poder de atração, lei da atração, leis de você pensa, você domina a realidade, você muda a realidade a partir do seu pensamento. Por quê? O seu pensamento são ondas. Você é onda e energia. Logo, você também modifica todas as coisas a partir do seu pensamento. A partir do pensamento de todos, né, é que nós temos a realidade que temos. Bom, isso, irmãos, é totalmente anticristão. Isso é totalmente anti-Deus. Isso é totalmente panteísta. Isso coloca o homem no centro de todas as coisas. Não só o homem, mas o homem, a natureza e essas coisas todas. Bom, vamos lá então. Eu queria só ler algumas coisinhas aqui rapidinho. Vamos agora na página 148. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá no capítulo 6, né? Que agora é o momento de não cair nas armadilhas. Então ele vai propor algumas coisas, algumas observações. Claro, as observações que são colocadas aqui estão fundamentadas em tudo que nós vimos até aqui, né, ou que eu li até agora. Então você terá clareza maior. Eu vou ler aqui algumas, mas você precisa ler o livro e estudar, na verdade, o livro. Bom, lembra que eu disse lá no início? A mecânica quântica diz que seu corpo e sua mente são feitos de ondas. O produto quântico é útil para harmonizar essas ondas. Bom, ele vai dizer, sem nem entrar no mérito de o que é harmonizar, do que harmonizar poderia querer dizer nesse contexto, é importante notar que, embora, sim, as partículas que compõem o corpo humano possam ser descritas como ondas, essa possibilidade é para todos os efeitos práticos
meramente acadêmica. Qualquer objeto material pode ser tratado como um conjunto de ondas. E as interações entre as ondas dos objetos e as ondas de seu corpo têm a forma de interações normais a que você está acostumado. As ondas que compõem este livro estão interagindo com as ondas do seu corpo quando você o segura. Em outro exemplo, o resultado da interação das ondas de seu pé com uma bola de futebol é o que chamamos de chute. Em linhas gerais, a ideia de que o destino humano pode ser harmonizado com o universo faz parte de um conjunto de ideias religiosas e filosóficas que preconiza a existência de um fluxo privilegiado para os eventos do mundo, que pode ser chamado, entre outras coisas, de destino para os fãs da nomenclatura de destino ou, para os fãs da nomenclatura oriental, tal. E que identificar e seguir o fluxo sem lhe oferecer resistência é o caminho para a felicidade. Isso tudo pode ser ou não verdade, mas o fato é que nem o destino nem o tal aparecem nas equações da mecânica quântica. Então saiba, isso é religiosidade, isso é coisa de religião, e essas religiões estão voltadas, como ele falou aqui do tal, estão extremamente voltadas para hinduísmo, budismo, essas outras coisas. Então, muito cuidado com a sedução do cristianismo. Bom, quero ler um outro aqui. São vários, né? Ele vai pontuar muitas coisas aqui, muitas coisas interessantes. Pensamentos são feitos de ondas, e os objetos no mundo são feitos de ondas. Portanto, os pensamentos podem atrair, repelir, controlar objetos. Bom, esse raciocínio, ele vai dizer agora, né? Esse raciocínio é tão válido quanto dizer que tsunamis são feitos de ondas e telefones celulares emitem ondas. Logo, celulares atraem, repelem e controlam tsunamis. Para além do erro lógico, no entanto, há algumas falhas de caracterização do pensamento como onda. Presta atenção nisso. Pensamentos são resultados do funcionamento de células do cérebro. E parte desse funcionamento envolve o movimento de cargas elétricas. Esse movimento gera ondas eletromagnéticas que podem ser captadas por um encefalograma. Mas não é correto dizer que as ondas são os pensamentos. Bom, eu pensei aqui, arroz, feijão e batata. O que aconteceu aqui no meu cérebro? Houve ondas. Houveram ondas elétricas, eletromagnéticas. Eu pensei, não me lembro mais agora, mas arroz, feijão e batata. Se eu pensar agora, violão, sanfona e guitarra, vai acontecer o mesmo efeito de ondas, porque é um pensamento do mesmo tamanho, com a mesma intensidade, com a mesma de onda. Mas que tipo de onda? Onda elétrica, que a física quântica trata disso, de verdade. O que, quando se extrapola isso, vai dizer? Quando eu penso arroz, feijão e batata, na verdade eu estou enviando o pensamento e não simplesmente a onda elétrica. E nem a onda elétrica é enviada. Muito menos o pensamento. Só continuar aqui. O pensamento é arroz, feijão e batata. Não sei se ficou claro, espero que sim. Vamos lá. E mesmo se as ondas realmente fossem pensamentos, sabemos que a energia transmitida por elas cai com o quadrado da distância. Gente, então o pensamento não é o pensamento que é enviado. Se é enviado alguma energia eletromagnética do seu cérebro, ele cai com o quadrado da distância. Então, não passa nem dessa distância daqui onde eu estou nesse computador ou nessa câmera. E essa onda, por ela se debater aqui com vários átomos do ar, de bactérias e tudo que tem no ar, ela se desfaz, ela encontra muitas barreiras.
O que significa dizer que, quando dobramos a distância que nos separa do interior do crânio pensante, a energia recebida se reduz a 1/4. Se gerasse energia suficiente para que suas ondas pudessem afetar objetos materiais distantes, o cérebro provavelmente brilharia como uma lâmpada acesa. Esse mito é muito parecido, ainda que não idêntico, ao próximo, extremamente popular na literatura de autoajuda. A mecânica quântica valida o princípio da atração. Outro. Ao permitir a comunicação acima da velocidade da luz, a mecânica quântica torna plausível fenômenos como premonição e telepatia. Bom, saiba, o que está envolvido nessa questão da mecânica quântica e por que está sendo muito difundido é porque isso é uma questão religiosa. Isso é uma questão da nova era. A gente vai falar um pouco sobre nova era depois, e a cada livro que nós formos lendo, os irmãos vão entender melhor do que a gente está falando. Muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus e leiam o livro, encontre esse livro no Bretas tem, baratinho lá, sei lá, uns R$10, e estude. Dúvidas, pergunte, mande lá no e-mail, e a gente vai tentando instruí-los da melhor forma possível. Obrigado e até a próxima.